Se você está passando por esse tipo de situação de assédio moral no seu trabalho, o que você pode fazer? Primeiro, conversar com alguém que seja mais próximo de você no local de trabalho. Para quê? Explicar e demonstrar, às vezes, o que você está vendo, uma outra pessoa ela não está conseguindo enxergar. E a partir dessa conversa, ela também vai começar a prestar atenção nesses indícios que você apontar. Então, converse com alguém que você conhece, demonstre ali, fala com ela, ó, em tal situação, aquela pessoa ali que você sabe que é complicada, ela está fazendo isso comigo. E isso está se prolongando ao decorrer do tempo. Por que é importante você ter um aliado aí dentro da sua empresa? Porque se isso continuar, se essa situação se prolongar, você vai precisar levar isso aos seus superiores. E o melhor de tudo é o que? Você ter uma testemunha, alguém que viu essa situação acontecer, alguém presenciou algum tipo de situação desse tipo, né? Uma pessoa falando de forma grosseira com você, te chamando de nomes, tentando te humilhar pela qualidade A ou B do serviço que você fez, isso de forma reiterada, prolongada no tempo. E outra forma também de você fazer prova desse tipo de situação, além da testemunha, é você gravar esse tipo de situação. Não necessariamente fazer um vídeo, porque vídeo você precisa estar ali, né, com o telefone ali na mão e tal, e a pessoa vai ver que você está fazendo isso. Você faz o quê? Você bota o seu telefone para gravar um áudio, seja no WhatsApp, seja num aplicativo de gravação de som, e coloca ali no seu bolso, vê se dá para ouvir, né, na gravação, e você fica ali naquela situação que você sabe que ela acontece, que a pessoa vai vir ali falar com você, falar besteira, tentar te humilhar, e você grava essa situação primeiro para levar até o seu superior hierárquico e tentar finalizar com esse tipo de caso acontecendo na sua empresa. Se os seus superiores, né, intervirem e falarem ali, chamar a atenção do funcionário, isso parar de acontecer, graças a Deus, é o melhor dos mundos, você vai conseguir se livrar de uma situação que pode te levar a consequências, né, problemáticas na sua psique, no seu cérebro, enfim. Mas se essa situação se prolongar, aí são novas atitudes que você vai precisar ter. Você vai precisar guardar essas provas para eventualmente você utilizar isso. Então, manda aquele áudio que você gravou para o seu e-mail ou para o WhatsApp de uma pessoa que você conhece para aquilo ficar salvo na rede. Você pode também conversar com outras pessoas da empresa e ver se outras pessoas presenciaram isso e se dispõem, né, a testemunhar a seu favor. Então aqui são provas que realmente aquele abuso, aquele assédio ele aconteceu e as vezes em que ele aconteceu e por quanto tempo ele aconteceu, qual foi a intensidade, se você precisou, por exemplo, de atendimento médico, se você precisou de atendimento psicológico, tudo isso são provas, né, laudos que podem ser produzidos que você pode utilizar no processo judicial no caso de assédio moral. Então, como você pode ver, provas são importantes, sejam provas documentais, provas testemunhais ou mesmo arquivos de mídia, né? Vídeos, fotos, áudios, tudo isso é possível utilizar no processo judicial. Então agora que a gente já entendeu as provas, já entendemos o conceito do assédio, vimos exemplos, vamos tentar ver na prática e eu separei aqui 2 processos para conversar com vocês. Primeiro deles é um processo de 2021 que saiu a sentença, em que um funcionário ele acionou a Justiça do Trabalho relatando que estava se sentindo perseguido dentro do seu trabalho. Por quê? Porque ele fazia parte de um sindicato, ele representava ali a classe dele perante o empregador, né? E por fazer parte do sindicato, aconteceu uma situação no trabalho dele em que uma pessoa estava com sintomas de Covid, né? Isso lá em 2020. E ele foi o que avisou ao seu chefe imediato que aquele funcionário estava com Covid e que seria melhor, né, para todo mundo ali no ambiente de trabalho, que o chefe, né, que aquele responsável, mandasse aquela pessoa embora, que ela fosse descansar em casa, fazer um teste e que se ela estivesse bem depois, voltasse para o trabalho. A partir, né, dessa conversa que ele teve com o chefe, com o superior dele, ele sentiu que começou a ser perseguido dentro do ambiente de trabalho. Ele começou a perceber olhares,
que pessoas estavam ali percebendo com quem ele estava falando dentro do ambiente de trabalho. Ele sentiu que certas tarefas estavam deixando de ser determinadas a ele para ser mandada para outros funcionários, porque ele supostamente poderia denunciar, né, a empresa ao sindicato, ao Ministério do Trabalho, enfim, estavam desconfiando dele e ele sentiu, né, todo esse ambiente hostil, entendeu que aquilo era um assédio moral e então ajuizou um processo para ver se a Justiça do Trabalho concordaria com ele. E o que o juiz entendeu no caso concreto? A gente tem que lembrar que os fatos são os fatos. O que a gente consegue demonstrar no processo é outra história. Nesse processo, o que esse cara conseguiu demonstrar? Aqui eu estou lendo a decisão judicial, é a sentença do juiz. Nesse caso, o reclamante processa o empregador por assédio por entender que estava sofrendo perseguição durante a pandemia por ter falado com o chefe que certo funcionário deveria ter sido afastado por estar sob suspeita de Covid. A parte autora alega que foi perseguida pelo gerente geral, quem lhe acusava de ter denunciado ao sindicato que os funcionários trabalhando durante a pandemia sem revezamento. Então, aquela situação que eu já expliquei. Então, nas provas, do que aconteceu? Foi perguntado para ele se ele se sentia perseguido dentro do ambiente de trabalho a partir daqueles fatos, daquela situação que ele relatou. E o que o cara respondeu para o juiz? Que não, que ele não sentia perseguido, mas que ele se sentia constrangido pela desconfiança do seu superior. Já acendeu aqui um alerta amarelo para o juiz, né? Então, ouvindo as testemunhas falaram que sim, ele fazia parte de um sindicato, que havia ali uma certa desconfiança por parte do superior hierárquico para ele, mas que nunca tinham presenciado alguma coisa efetiva. E que mesmo uma situação em que houve ali um embate entre essas pessoas, isso não se prolongou pelo tempo. Isso aconteceu uma vez e depois não se repetiu. Então a gente pode ver que a prova nesse processo, ela foi em qual sentido? Demonstrando que aquele constrangimento, aquela situação que causou ali um sentimento ruim no funcionário, ela não se prolongou pelo tempo. Então ela não foi considerada assédio para esses fins trabalhistas que a gente está conversando. Então, como você vê, a prova ela é muito importante nesses casos. E um outro caso que eu trouxe foi de uma mulher em que ela rotineiramente ela vinha sofrendo assédios dentro do trabalho, mas no caso dela era diferente. Ela diariamente sofria violência verbal. Era chamada de burra, era chamada de incompetente, chamavam ela de nomes referentes aí à situação física dela, de gorda, né, de feia, enfim, utilizavam de diversos adjetivos, de ofensas para tentar humilhar essa mulher, isso sem ela ter feito absolutamente nada. No processo, o que ela fez? Ela trouxe um áudio de uma situação dessa em que aconteceu, aonde uma pessoa chamava ela por nomes, né, falava que ela era feia e tal, e logo depois acontecia uma risada coletiva, né, mostrando como se tivessem várias pessoas nesse ambiente e todas essas pessoas estavam se divertindo, gostando daquela situação que estava acontecendo. E na prova que ela fez, ela provou que foi até o seu superior hierárquico, levando, né, uma outra pessoa junto a ela que presenciou esses fatos. E o que aconteceu? A empresa não fez nada, não fez uma reunião para conversar com as pessoas, não tentou de forma proativa garantir a saúde psíquica dessa funcionária dentro do ambiente de trabalho. E o que aconteceu? O juiz, a partir das provas produzidas, a partir da situação, condenou a empresa no valor de R$30 mil de indenização por danos morais exclusivamente. E ela ainda pediu, porque o que aconteceu? Ela acabou abandonando o emprego, né? Não voltou para trabalhar, ficou um certo tempo afastada aí das atividades e a empresa demitiu ela por justa causa por abandono. Ela conseguiu ainda por cima reverter esse abandono judicialmente, conseguindo a rescisão indireta do contrato de trabalho. A gente tem vídeo aqui na página falando sobre rescisão indireta do contrato de trabalho, que é aquele caso onde o empregado dá justa causa no empregador, porque o empregador não está cumprindo cláusulas, né, obrigações do contrato, advindas do contrato de trabalho. Então, como você pode ver, é uma situação complexa, que demanda provas,
que demanda cuidado. Então, se você conhece alguém que passa por essa situação, se você está passando por essa situação, procure um advogado da sua confiança para analisar se o seu caso é cabível de um processo ou se você pode tomar atitudes preventivas dentro do seu ambiente de trabalho para evitar que isso volte a acontecer. Pode ter certeza que você, se você estiver passando por isso, você não está sozinho. O Rio de Janeiro, principalmente, né, que é aqui onde eu trabalho, milito, eu vejo que os juízes eles levam esse tipo de processo muito a sério. Eu já atuei em alguns processos envolvendo homofobia, envolvendo machismo, né, dentro do ambiente de trabalho, e os juízes levam isso muito a sério, mas é claro que a gente precisa de elementos para fazer esse processo. Então confie, procure um advogado da sua confiança que você vai sim conseguir reverter essa situação e ser indenizado em razão de todos esses problemas que você enfrentou, e espero que já tenha deixado de enfrentar, que isso já tenha ficado no seu passado. Eu espero ter passado informações suficientes para você. Até a próxima. Qualquer dúvida é só me chamar. Tchau, tchau.